Nos últimos anos, tantas são as pessoas que aparecem nas comunidades e na internet se intitulando como homens de Deus, pastores, profetas do Deus Altíssimo e apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles até realizam sinais que podem espantar qualquer pessoa. Mas os seus frutos, os seus ensinamentos, os seus atos, lhes denunciam que eles não são verdadeiramente homens de Deus, o Criador. Talvez de um Deus criado. Neste vídeo, eu vou apresentar para você um homem muito famoso cá em África e ele é considerado um profeta de Deus. Mas eu vou mostrar para você uma das várias formas que este homem se autodenuncia de que ele não pertence de forma alguma ao nosso Criador. Eu vou mostrar para você como ele considera a Deus. No entanto, eu peço para que você me acompanhe com muita atenção neste vídeo e assista-o até o final, porque depois de eu colocar o vídeo desse homem, eu trarei um comentário de grande valor e que não dá para perder. Eu sou José Tomoceno do canal Minuto Espiritual e seja bem-vindo aqui. Se você é novo, inscreva-se, ative o sino das notificações. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Bíblia diz: para quem é muito dado, muito é cobrado. Todos que andam pedir coisas a Deus, você não sabe. Deus, quando te dá demais, também te cobra demais. Que tipo de cobranças Deus pode fazer? Que tipo de cobrança? Quando tu dizes cobra demais, quais cobranças? Deus pode apagar tua família, Deus pode apagar os que vocês amam. Deus pode remover tudo ao teu lado. Prova disso, olha a pessoa como Jó. Deus permite ele entrar na prova, o que acontece? Ele perde os filhos, perde as riquezas, perde tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá à vontade, eu estou aqui para te responder. Se Deus apagar a tua família, Sim. Como é que vais te sentir? Vou chorar, boi, mas vou continuar a caminhar porque ele é dono do mundo e vou fazer que depois. Vais entender? Vou entender. Meu Deus! Irmãos, deixem-me apresentar em curtas palavras este homem. Ele chama-se B.M. Samuel e é de nacionalidade angolana. E é pastor e líder do ministério Deus da Graça, Arena de Fogo e Oração. Tantos são os casos polêmicos que envolvem este homem que se diz ser homem de Deus, mas que me pesa chamá-lo assim. Neste vídeo que passou, como você já viu, ele diz que quando Deus dá a alguém dons, bênçãos e conhecimentos, no final ele cobra a você de uma forma que lhe possa trazer dor, como pagamento do que você se beneficiou. Queridos, assistam esse vídeo até o final, porque eu vou explicar para você o verdadeiro significado desta passagem bíblica que ele citou. Ele citou uma passagem bíblica que está escrita no livro evangélico que escreveu Lucas, no capítulo 12, versículo 48. Está no segundo período desse versículo. Vamos ler só como está escrito aí. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Meus queridos, eu sempre disse nos vídeos anteriores que eu publiquei neste canal que existem pessoas que constroem conhecimentos e ensinamentos errôneos à base de um só versículo e mal interpretado. Esse senhor, o intitulado profeta B.M. Samuel, construiu esse ensinamento, esse discurso totalmente errôneo e ofensivo a Deus, na base de um período de um versículo mal interpretado, o que é grave. E como as pessoas têm sede da santa palavra de Deus, elas inocentemente bebem toda a sujidade que sai da boca de qualquer pessoa que se intitula ser homem de Deus. Agora deixem-me dizer a verdade sobre este versículo. Olha, para perceber o verdadeiro sentido desta passagem bíblica, nós devemos ler a partir do versículo 47. Vamos ver como está escrito aqui. Veja aqui. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Versículo 48, veja só aqui. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem foi muito confiado, muito mais ainda será requerido. Nesta passagem bíblica que nós lemos, Jesus está ensinando por meio de uma parábola sobre a responsabilidade daqueles que recebem conhecimentos e oportunidades. Ele compara a situação de um servo que conhece a vontade do seu senhor com a de outro que não conhece.
O primeiro servo que conhece a vontade do seu senhor e não age de acordo com ela, é considerado mais culpado e sofrerá um castigo mais severo. E por outro lado, o segundo servo que não conhece a vontade do seu senhor e faz coisas que merecem castigo, será castigado de uma forma mais branda, mais leve, mais suave. Isso sugere a compreensão da justiça de Deus em relação ao nível de conhecimento e responsabilidade de cada pessoa. Agora escute com muita atenção o que eu vou dizer, que é a parte que esse pastor citou. Nesta parte, Jesus Cristo enfatiza o princípio de que quanto mais uma pessoa recebe, seja em termos de oportunidades, conhecimentos, recursos e dons, mais será exigido dela. Isso ressalta a importância da responsabilidade diante das bênçãos e dons recebidos. Irmão José, então você concorda com ele? Não, de forma alguma, Deus me livre. Nesta passagem bíblica, Jesus não está dizendo que quando nós recebemos mais da parte de Deus, Ele poderá tirar de nós algo de bom. Não, não é isso. Não é isso que esse senhor B.M. Samuel disse. Jesus está dizendo que quando uma pessoa recebe muitos dons, conhecimentos, bênçãos e oportunidades, também recebe uma maior responsabilidade em relação a essas dádivas. Em outras palavras, quanto mais uma pessoa é agraciada com recursos, oportunidades, dons, capacidades e talentos, mais se espera dessa pessoa em termos de uso sábio desses recursos. Essa passagem bíblica deve ser interpretada como um chamado à consciência de responsabilidade diante das bênçãos, capacidades e oportunidades recebidas. Ela nos lembra que o bom uso disso é fundamental e que aqueles que recebem mais têm a obrigação de agir mais de acordo com aquilo que eles receberam, com aqueles dons, aquelas capacidades, aquele conhecimento. Deve agir, deve trabalhar de acordo com aquilo que lhe foi entregue. Jesus não está dizendo que Deus vai exigir aquilo que é de bom para que dê a ele, ou talvez Deus vai arrancar de você alguma coisa que você mais goste, como a sua família, da maneira que disse esse homem. Todos que andam pedir coisas a Deus, você não sabe, Deus quando te dá demais também te cobra demais. Que tipo de cobranças Deus pode fazer? Que tipo de cobrança? Quando tu dizes cobra demais, quais cobranças? Deus pode apagar tua família, Deus pode apagar os que vocês amam. Deus pode remover tudo ao teu lado. A Bíblia diz, para quem é muito dado, muito é cobrado. Pessoas com falta do entendimento desta passagem bíblica, como é o caso do B.M. Samuel, interpretam que quanto mais dons e bênçãos você receber da parte de Deus, Ele poderá exigir sacrifícios humanos ou bens mais preciosos que pertencem a você. Mas essa interpretação não condiz com a mensagem central do Evangelho e o ensinamento de Jesus Cristo. A Bíblia enfatiza o amor, a compaixão, a justiça e o respeito pela vida humana. Em nenhum momento a Bíblia endossa a ideia de que Deus exigiria um sacrifício humano como resultado do recebimento de dons e bênçãos. Na verdade, a prática de sacrifícios humanos é totalmente condenada nas Escrituras Sagradas. E o próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo é apresentado como um sacrifício definitivo. Foi um sacrifício definitivo para a redenção humana. A mensagem central do Evangelho é do amor, da graça, da salvação por meio de Jesus Cristo, não por meio de sacrifícios humanos. Portanto, é importante discernir entre interpretações distorcidas como esta do profeta B.M. Samuel e a mensagem genuína das Escrituras. A ideia de que Deus exigiria sacrifícios humanos em troca de dons e bênçãos não está alinhada com o caráter amoroso e misericordioso do nosso Deus, do nosso Senhor, o Altíssimo, revelado na Bíblia. A não ser que B.M. Samuel talvez tenha um outro Deus dele particular. Este senhor também cita o que aconteceu com Jó. Quanta falta de conhecimento bíblico. Deus pode apagar tua família, Deus pode apagar os que vocês amam. Deus pode remover tudo ao teu lado. Prova disso, olha a pessoa como Jó. Deus permite ele entrar na prova, o que acontece? Ele perde os filhos, perde as riquezas, perde tudo. Meus irmãos, a história de Jó deve ser interpretada como um exemplo de uma fé inabalável diante dos sofrimentos e dificuldades. Embora tenha passado por provações, Jó permaneceu fiel a Deus e não amaldiçoou-o.
apesar de tantas dificuldades que Jó enfrentou. A narrativa de Jó não deve ser vista como uma cobrança de Deus pelos bens e dons que foram concedidos a Jó. Em vez disso, ela oferece lições sobre a natureza do sofrimento humano, a importância da fé, a confiança em Deus mesmo em circunstâncias difíceis. Queridos, cuidado com o tipo de conhecimento ou com o tipo de ensinamento que você recebe. Eu encorajo você a ler a Bíblia e não somente esperar que alguém leia e venha falar para você. A pessoa pode não ter percebido os versículos bíblicos e virá ensinar a você falsidades. E um dos exemplos concretos é isso que aconteceu. Este homem que mal consegue interpretar a Bíblia e vai ensinar às pessoas falsidades. Eu tenho a certeza de que no mundo inteiro existem várias pessoas que se apegam a um versículo mal interpretado e ensinam as pessoas. E isso que falou o B.M. Samuel não é um engano, é um erro e um erro grave. Ele não conhece mesmo o verdadeiro significado desse versículo, por isso falou com toda a convicção que Deus mata. Deus mata a quem dá mais dons, conhecimento, sabedoria, bênçãos. Isso é um grande insulto à pessoa de Deus. Este profeta não conhece o amor de Deus pelo mundo, pela humanidade. Porque não é possível um homem que se diz ser homem de Deus e profeta de Deus proferir essas palavras insultuosas ao nosso Senhor. Queridos, para aqueles que ainda não estão inscritos neste canal, eu peço para que se inscrevam, ative o sino das notificações, deixe um like neste vídeo, compartilhe para que esse vídeo alcance mais vidas. E sem mais nada a dizer, que Deus abençoe você, a sua família, os seus estudos, o seu emprego e até o próximo vídeo.